Abrir a porta para a mente subconsciente. Para provar a existência de diferentes graus de sugestibilidade, podemos recorrer a diferentes espessuras da mente analítica. Quanto mais espessa for a barreira entre a mente consciente e a mente subconsciente, mais dificuldade teremos em aceder ao sistema operativo. Uma pessoa que tem um véu muito fino a separar a mente consciente da subconsciente, sendo, por isso, muito aberta à sugestão, tal como Ivan Santiago no início do capítulo. Essa pessoa aceitará, acreditará e entregar-se-á naturalmente a um resultado, porque não analisa nem intelectualiza muito. Esse tipo de pessoas pode ter uma propensão inata para aceitar que um pensamento seja uma experiência potencial, de modo que o pacote se imprime no sistema nervoso autônomo, pronto para ser executado como realidade. Essas pessoas não passam muito tempo a tentar perceber as coisas que lhe acontecem na vida, nem pensam demasiado em nada. Se alguma vez assistiu a um espetáculo de hipnose, já terá visto que os sujeitos que chegam ao palco tendem a inserir-se nessa categoria. Se observar a mente analítica mais espessa, que separa a mente consciente da mente subconsciente, facilmente repara que essa pessoa é menos propensa a aceitar sugestões à primeira, porque tem sempre a mente intelectual, em maior ou menor medida, a avaliar, a processar, a planejar e a rever tudo. Essas pessoas são altamente críticas e, para confiarem em alguma coisa ou se entregarem ao que quer que seja, tendem a analisar tudo muito bem. Não esqueça que algumas pessoas têm mentes mais analíticas por natureza e não por estarem sempre inundadas de hormônios do estresse. Talvez tenhamos estudado com sujeitos diferentes na faculdade ou vivido com pais que nos reforçaram os mecanismos do pensamento racional quando éramos pequenos, ou talvez sejamos assim por natureza. Você pode até ter uma mente significativamente analítica, mas você consegue aprender a contorná-la, como foi o meu caso. Por isso, não perca a esperança. Como já referi, nenhum desses tipos é mais vantajoso do que o outro. Penso que funciona muito bem ter um equilíbrio saudável entre os dois. Quem é demasiado analítico tende menos a confiar na sua vida e a deixar-se ir. A pessoa demasiado sugestionável pode ser excessivamente crédula e menos funcional. O que quero dizer é que se estiver constantemente a analisar a sua vida, a julgar-se e obcecado com todos os aspectos da sua realidade, jamais acederá ao sistema operativo onde pode reprogramar esses velhos programas. A porta entre a mente consciente e a mente subconsciente só se abre quando a pessoa aceita, acredita e se entrega a uma sugestão. Quando consegue fazer isso, a informação emite sinais ao sistema nervoso autônomo e já está, este assume o controle. Há mais alguns elementos que podem silenciar a mente analítica e abrir a porta à mente subconsciente, para aumentar o nível de sugestibilidade. Por exemplo, a fadiga física ou mental aumenta a sugestibilidade. Alguns estudos demonstram que a exposição limitada a estímulos sociais, físicos e ambientais, devido a uma privação sensorial, pode provocar um aumento da suscetibilidade. A fome extrema, o choque emocional e o trauma também enfraquecem as faculdades analíticas, tornando-nos, portanto, mais sugestionáveis à informação. A meditação desmistificada. A semelhante da hipnose, a meditação também pode nos contornar a nossa mente crítica e aceder ao sistema de programação subconsciente. O objetivo da meditação é, desde logo, fazer com que a consciência supere a mente analítica, desviando a atenção do mundo exterior, do corpo e do tempo, e preste atenção ao mundo interior dos pensamentos e sentimentos. A palavra meditação é alvo de vários estigmas. A maioria das pessoas imagina logo um guru barbudo, sentado e absolutamente imóvel, no cume de uma montanha, imune aos elementos. Um monge envergando um hábito simples e ostentando um enorme e misterioso sorriso. Ou até uma bela jovem com uma pele impecável, na capa de uma revista, elegantemente vestida com roupa de yoga, apresentando o ar sereno e feliz de quem está livre de todas as exigências da vida diária. Perante tais imagens, muitas pessoas julgam que é demasiado complicado manter a disciplina necessária, que já está fora do seu alcance e muito para além de suas capacidades. Talvez
Umas entendam a meditação como uma prática espiritual que não se coaduna com as suas crenças religiosas e outras se sintam simplesmente assoberbadas com as variedades aparentemente infinitas que existem e nem saibam por onde começar. Mas não tem de ser tão difícil, rebuscado ou confuso. De acordo com o que tem sido abordado, digamos que o propósito da meditação é, sobretudo, fazer com que a consciência contorne a mente analítica e aceda a níveis superiores de consciência. Na meditação, não passamos apenas da mente consciente para a subconsciente, mas também do egoísmo para o altruísmo, de ser alguém ou uma pessoa para ser ninguém ou nenhuma pessoa, de materialista para imaterialista, de estar em um lugar para estar em lugar nenhum, de estar em um tempo para estar em tempo nenhum, de acreditar que o mundo exterior é realidade e definir a realidade com sentidos para acreditar que o mundo interior é a realidade e que, uma vez aí, acedemos o não ser, o mundo do pensamento para além dos sentidos. A meditação leva-nos da sobrevivência para a criação, da separação para a união, do desequilíbrio para o equilíbrio, do modo de emergência para o modo de crescimento e reparação, e das emoções limitadoras do medo, da revolta e da tristeza para as emoções expansivas da alegria, da liberdade e do amor. Deixamos, essencialmente, de nos agarrar ao conhecido e passamos a acolher o desconhecido. Reflitamos um pouco sobre isso. Se é no neocórtex que habita a nossa consciência alerta e onde construímos pensamentos, utilizamos o raciocínio analítico, excedemos o intelecto e demonstramos os processos racionais, então, para meditar, temos de levar a consciência a superar ou a sair do neocórtex. Ela teria, basicamente, de passar do cérebro pensante para o cérebro límbico. Por outras palavras, para abrandar o neocórtex e toda a atividade neural diariamente, teríamos de parar de pensar analiticamente e dispensar as faculdades da razão, da lógica, da intelectualização, da previsão, da antevisão e da racionalização, pelo menos temporariamente. É isso que significa aquietar a mente. Segundo o modelo neurocientífico que defini nos capítulos anteriores, para aquietar a mente, teria de declarar um cessar-fogo a todas as redes neurais automáticas do cérebro pensante que tem por hábito ativar regularmente. Ou seja, teria de parar de se lembrar de quem julga ser, reproduzindo repetidamente o mesmo nível mental. Sei que parece uma tarefa hercúlea e talvez assoberbante, mas existem formas práticas e cientificamente comprovadas para conseguirmos realizar e dominar. Nos workshops que ensino pelo mundo, muitas pessoas vulgares que nunca tinham meditado passaram a fazê-lo muito bem. Bastou-lhes aprender como. No capítulo seguinte, explico-lhes os métodos, mas primeiro deve aumentar o nível de intenção, para quando chegar à questão de saber como fazer, conseguir obter maiores recompensas. Tal como fizeram os praticantes de aeróbia no Quebec, apresentados no capítulo 2, a quem foi dito que os esforços eram promotores de bem-estar e que, assim, puderam atribuir um sentido ao que faziam e obter melhores resultados. Por que a meditação pode ser um desafio? É através dos 5 sentidos que o neurocórtex analítico determina a realidade. Preocupa-se muito em centrar toda a atenção no corpo, no ambiente e no tempo. E basta estar um pouco estressado para focar toda a atenção nesses 3 elementos, intensificando as suas influências. Quando se encontra pressionado pelo sistema de emergência de luta ou fuga e aciona a adrenalina, tal como um animal ameaçado no meio selvagem, toda a sua atenção se centra nos cuidados a ter com o corpo, na procura de saídas de emergência do ambiente e no cálculo do tempo necessário para chegar a um local seguro. Centra-se excessivamente nos problemas, fica obcecado com a aparência, mergulha na dor, pensa no pouco tempo que tem para fazer o que tem para fazer e apressa-se para conseguir dar conta do recado. Parece-lhe familiar? Quando estamos tão centrados no mundo exterior e nos problemas que ele nos apresenta, no modo de sobrevivência, é fácil pensarmos que só existe aquilo que vemos e experienciamos. E sem o mundo exterior, além de sermos ninguém, nenhuma pessoa e nada, também estamos em lado nenhum.
Isso é muito assustador para qualquer ego que tenta controlar toda a sua realidade, reafirmando constantemente uma identidade. Pode ser mais fácil se nos lembrarmos de que estamos a viver no modo de sobrevivência, que o que sentimos não passa da ponta do iceberg e de uma série limitada de ingredientes que compõem o mundo exterior. Identificamos-nos com as diversas combinações e variações do mundo exterior que refletem em nós a pessoa que julgamos ser, mas não significa que não exista mais nada para além disso. Aliás, sempre que aprendemos qualquer coisa nova, mudamos a nossa visão do mundo. Não é o mundo que muda. O que muda é a noção que temos dele. Falaremos mais sobre a percepção no próximo capítulo. Para já, basta ter em mente que se o seu objetivo for fazer mudanças e não tiver sido capaz de as fazer acontecer com todos os seus recursos do mundo exterior, então, sem dúvida, de que você precisa procurar as respostas para além dos limites que vê, sente e experiencia. Precisa de recorrer a outras fontes que ainda não identificou, no desconhecido. Assim, nesse sentido, o desconhecido é seu amigo e não seu inimigo. E é aí que estão as respostas que procura. Outro motivo pelo qual temos dificuldades em desviar a atenção de todas as condições do nosso mundo exterior para centrar no nosso mundo interior é a adição dos hormônios do estresse que se verifica na maioria das pessoas. A sensação do surto de substâncias químicas que resultam das nossas reações conscientes ou inconscientes. Essa adição consolida a crença de que o mundo exterior é mais real do que o mundo interior. E a fisiologia está condicionada a apoiar essa noção, porque existem efetivamente ameaças, problemas e preocupações reais que requerem a nossa atenção. É por isso que ficamos viciados no ambiente exterior atual. E, pela memória associativa, servimos-nos dos problemas e condições das nossas vidas para reafirmar essa adição emocional que nos permite recordar a pessoa que julgamos ser. Eis a outra forma de explicar. Os hormônios do estresse que sentimos ao viver no modo de sobrevivência dão ao corpo uma dose elevada de energia e fazem com que os 5 sentidos, que nos ligam à realidade exterior, se acentuem. Então, se estivermos sempre estressados, definiremos naturalmente a nossa realidade com os sentidos. Tornamo-nos materialistas. Para conseguirmos mergulhar no interior, ligarmos-nos ao mundo do não sentido e ao imaterial, temos de nos esforçar muito para romper o hábito condicionado e a nossa adição ao surto de substâncias químicas que nos proporciona a realidade exterior. Nesse caso, como poderemos acreditar sequer que o pensamento é mais poderoso do que a realidade física tridimensional? Se virmos as coisas sobre essa perspectiva, torna-se mais complicado mudar o que já quer que seja só com o pensamento, porque somos escravizados pelo corpo e o ambiente. O bom antídoto poderá ser a leitura das histórias apresentadas no capítulo 1 e as histórias dos meus workshops mais adiante, nos capítulos 9 e 10. Consolidar nova informação, demonstrando que o que julgamos ser impossível é efetivamente possível, ajuda-nos a recordar que a realidade é muito mais do que aquilo que os nossos sentidos percepcionam. Quer queiramos, quer não, nós somos o placebo. Orientar as ondas cerebrais. Se a meditação consiste em aceder ao sistema autônomo para nos tornar mais sugestionáveis e capazes de ultrapassar os desafios já referidos, temos de perceber como lá chegar. Em suma, chegamos lá numa onda cerebral. O estado cerebral em que nos encontramos, num determinado momento, influencia muito a nossa sugestibilidade. Depois de aprender quais são e como reconhecer esses diferentes estados quando lhes acede, pode treinar a passagem de uns para outros, para cima e para baixo, na escala dos padrões das ondas cerebrais. É evidente que tem de praticar, mas já sabe o que pode fazer. Passemos, pois, a explorar esses diferentes estados para saber mais acerca deles. Quando se ativam em conjuntos, os neurônios trocam elementos carregados que produzem campos eletromagnéticos. São os campos eletromagnéticos que se medem na imagiologia cerebral, como o encefalograma ou EEG.
Os seres humanos têm várias frequências cerebrais mensuráveis, e quanto mais lento for o nosso estado mental, mais profundamente penetramos no mundo interior da mente subconsciente. Por ordem de rapidez, os estados de ondas cerebrais são o delta, sono profundo restaurador, totalmente inconsciente. O teta, estado entre o sono profundo e a vigília. O alfa, estado criativo e imaginativo. O beta, pensamento consciente. E o gama, estado superior de consciência. O beta é o nosso estado de vigília diário. Em beta, o cérebro pensante, ou neocórtex, processa todos os dados sensoriais que entram e cria um significado entre os mundos exterior e o interior. Não é o melhor estado para meditação, porque, em beta, o mundo exterior parece mais real do que o interior. São 3 os níveis de padrões de ondas cerebrais que constituem esse espectro. Beta de curto alcance, descontraído e interessado, quando como ler um livro. Beta de médio alcance, atenção centrada num estímulo que está a decorrer fora do corpo, como aprender e depois recordar. E beta de grande alcance, altamente concentrado, com a atenção em modo de crise, quando se produzem as substâncias químicas do estresse. Quanto mais elevadas forem as ondas cerebrais beta, menos acesso temos ao sistema operativo. Em geral, estamos constantemente a sair e a entrar dos estados alfa. O estado alfa é o do relaxamento, em que prestamos menos atenção ao mundo exterior e começamos a prestar mais atenção ao mundo interior. Em alfa, estamos num ligeiro estado meditativo. Podemos dizer que é quando nos perdemos nas nossas fantasias ou sonhamos acordados. Nesse estado, o nosso mundo interior torna-se mais real do que o exterior, porque é aquele que prestamos mais atenção. Quando passamos do beta de alta frequência para o alfa mais lento, prestamos atenção, concentramos-nos e permanecemos assim mais descontraídos, ativamos automaticamente o lóbulo frontal. Tal como se já demonstrou, o lóbulo frontal reduz o volume dos circuitos cerebrais que processam o tempo e o espaço. Deixamos de estar no modo de sobrevivência e passamos a um estado mais criativo, que faz com que fiquemos mais sugestionáveis do que quando estávamos no estado beta. Mais desafiante é aprender a mergulhar ainda mais fundo no teta, que é uma espécie de estado de transição, em que estamos semi-despertos e semi-adormecidos, frequentemente descrito como mente desperta, corpo adormecido. E é a esse estado que pretendemos chegar na meditação, porque é nesse padrão de ondas cerebrais que somos mais sugestionáveis. Em teta, acedemos o subconsciente, porque a mente analítica não funciona. Estamos, sobretudo, imersos no nosso mundo interior. Pense no teta como a chave para o seu próprio reino subconsciente. Essa breve viagem pelos padrões das ondas cerebrais ser-lhe-á ainda mais útil quando chegar à prática da meditação, mais adiante no livro. É claro que não se deve estar à espera de conseguir mergulhar no teta quando lhe apetecer, mas ajuda a ter conhecimento do que são os vários estados cerebrais e dos efeitos que cada um exerce no que respeita e o que está a tentar fazer. Anatomia de um assassinato. Voltemos agora à história de Ivan Santiago e dos outros sujeitos de hipnose apresentados no início desse capítulo. Como é evidente, as pessoas têm maior facilidade em superar a mente analítica do que a maioria de nós. Parecem ter neuroplasticidade e a plasticidade emocional necessárias para tornarem o mundo interior mais real do que o exterior. No estado normal de vigília, é provável que passem mais tempo em alfa do que em beta, tendo por isso menos hormônios do estresse a circular e correndo menos risco de sair da homeostase. O estado altamente sugestionável permite que a mente consciente controle com maior facilidade as funções autônomas da mente subconsciente. Não são, contudo, todas iguais. Esse estudo identificou diferentes graus de sugestibilidade. As 16 pessoas que passaram na avaliação inicial eram certamente sugestionáveis, mas não tanto como as que passaram o teste seguinte, despindo-se em público depois de lhe terem dado uma sugestão pós-hipnótica para o fazerem, contrariando normas sociais arraigadas. As 4 que passaram esse teste eram, sem dúvida alguma, muito sugestionáveis, capazes de ser superiores ao ambiente social. Mas quando foi preciso mergulhar na água gelada,
3 não conseguiram, não foram capazes de ser superiores ao ambiente físico. Apenas Santiago, que permaneceu superior ao ambiente físico, dominando o corpo nas condições extremas em que se encontrava durante bastante tempo, demonstrou o nível mais elevado de sugestibilidade. Foi capaz não só de aguentar o banho gelado, mas também de ser superior ao ambiente moral, seguindo a sugestão pós-hipnótica para alvejar o dignário estrangeiro e contrariando a personalidade pela sua consciência, que dificilmente corresponde à de um assassino implacável. Em termos de efeito placebo, é preciso um grau igualmente elevado de sugestibilidade para se superar o corpo e o ambiente durante um período alargado de tempo, ou seja, para aceitar, acreditar e se entregar à ideia de que o mundo interior é mais real do que o exterior. Mas, em poucos capítulos, aprenderá não só a alterar as suas crenças e a tornar-se mais sugestionável, mas também a servir-se desse estado para programar a mente subconsciente. Não para alvejar um duplo com uma arma falsa, felizmente, mas para vencer quaisquer problemas de saúde, traumas emocionais e outras questões pessoais com que se possa debater.